Queridos amigos e amigas, estamos de volta em mais um estudo da obra Entre a Terra e o Céu. A obra Entre a Terra e o Céu é uma parceria entre o médium Chico Xavier e o espírito André Luiz. Estamos estudando a obra capítulo por capítulo neste canal que é o Raciocínios Espíritas. No dia de hoje, iremos esmiuçar o capítulo 36, já estamos avançando na direção da conclusão desse capítulo, né? Caminhando na direção do desfecho desta obra magnífica, esta obra com tanto ensinamento doutrinário, com tanta riqueza espiritual, com tanto ensinamento e lição edificante, né? No dia de hoje, vamos conversar, dialogar, refletir sobre o capítulo 36. O capítulo 36 é um capítulo que André Luiz intitula no seu, portanto, início, né, no título do capítulo, ele coloca Corações Renovados. Iremos, portanto, examinar o capítulo Corações Renovados, que é o capítulo 36 desta obra Entre a Terra e o Céu. Este trabalho é um trabalho junto a um grupo de estudo. Por essa razão, em alguns momentos semanais, nós temos esse encontro aos domingos, onde eu comento, faço comentários, faço considerações na condição de facilitador do grupo, no papel de facilitador do grupo, e tem outros facilitadores do grupo que ajudam-nos. E claro, temos também os encontros com o grupo todo, os encontros nos quais há a possibilidade do grupo discutir, de tirar dúvidas, de levantar questões, perguntas, esclarecimentos, de aprofundar alguma questão que de repente eu, no vídeo, não tive a oportunidade de aprofundar. Por isso, quem acompanha esse canal e quem acompanha o estudo de Entre a Terra e o Céu sabe que esses momentos são intercalados, são alternados. Então, em uma semana, nós temos o vídeo gravado com nossos comentários sobre o capítulo, e na semana seguinte, ou na reunião seguinte, nós temos um encontro com o grupo para conversar ainda sobre o mesmo capítulo abordado anteriormente, ou seja, para desenvolver, para aprofundar, para melhor elaborar o ensinamento do capítulo. Só então, depois do encontro virtual, ao vivo, em que é transmitido e que aqueles que acompanham o canal têm também a oportunidade de ouro, a oportunidade excelente de também acompanhar essa discussão, só depois disso a gente passa para um próximo capítulo. Estamos no finalzinho da obra Entre a Terra e o Céu, momentos emocionantes dessa obra, e no capítulo 36 nós temos Corações Renovados. Se no capítulo 35 a gente teve reerguimento moral, lembremos que nós tivemos um capítulo onde, inclusive, André Luiz fala de uma queda, né? No capítulo 35, reerguimento moral, ou seja, dando a entender aí a respeito de uma queda moral, portanto, né? E hoje, Corações Renovados, capítulo 36. Já o título já é um título atraente, né? Já é um título interessante. Já é um título que, de alguma forma, nos convida a pensar naquilo que é essencial para nós enquanto espíritas, enquanto cristãos também, que é renovação. Se existe alguma coisa que é básico na doutrina espírita, é a necessidade de renovação. A transformação moral, alguns chamam de reforma moral ou reforma íntima, porque é interior, nada mais é do que uma renovação. Renovação de comportamento e renovação mental, renovação psíquica, renovação de hábitos, renovação de direcionamento do pensamento, né? Graças ao qual nós vamos desenvolver sentimentos diferentes, né? E no próprio cristianismo, toda a mensagem do Evangelho é uma mensagem de redenção, portanto, também de renovação. Capítulo 36, Corações Renovados, a gente tem aquela saga de Zumira. Lembre que a gente tem abordado nos últimos capítulos o quadro grave de Zumira. Zumira teve um filhinho que morreu, faleceu nos seus braços. Ela entrou num processo de culpa e num adoecimento, numa depressão grave,
uma depressão severa. Até hoje as depressões severas preocupam os profissionais de saúde mental, porque as depressões severas são tão graves mesmo, que não é só o risco de suicídio, não. É o risco de morrer por debilidade orgânica. Porque o indivíduo nem se alimenta, não come, não dorme, ele vai enfraquecendo as forças físicas de tal forma que ele evolui para o fenecimento total, para a depauperação total, para o caos do ponto de vista orgânico. Não é à toa que em O Evangelho segundo o Espiritismo nós temos um capítulo chamado A Melancolia, na qual o espírito benfeitor, o espírito superior, aborda o assunto dizendo que é necessário resistir a essa atração da melancolia, que às vezes é uma espécie de tentação que arrasta o indivíduo para querer morrer e às vezes antecipa o indivíduo para ir para a vida espiritual antes da hora. Portanto, uma espécie de extermínio da vida física indireta, uma espécie de suicídio indireto. E nessa abordagem, o espírito diz que é necessário resistir a esses apelos da melancolia, que às vezes faz com que as forças físicas depauperem, as forças físicas sejam enfraquecidas, forças essas necessárias para o desempenho da tarefa, para o desempenho da missão reencarnatória, fazendo com que o indivíduo possa ir antes na vida espiritual, possa enfraquecer as forças a ponto de desencarnar, né? Melancolia, expressão que na época de Kardec ainda era a expressão mais usada, melancolia, que é o termo histórico para a depressão, porque no passado os processos depressivos eram chamados de melancólicos ou de simplesmente melancolia. Então há uma abordagem a esse respeito em O Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui nós temos, portanto, Zulmira bastante fraca, bastante debilitada, já não comendo, já não se alimentando, já não dormindo. E nós temos aí a abordagem ao longo dos tempos, né? Capítulo 34 abordou, 35 também, e nesse também, que nós temos ali o estado deplorável de Zulmira, que simplesmente caminhava para a morte. A depressão grave, os quadros de depressões severas podem induzir o paciente à morte. É algo muito grave. Às vezes a gente pensa que é só grave na área da saúde mental, esquizofrenia, transtorno psicótico, até por conta dos sintomas serem sintomas um pouco mais diferentes daquilo que a gente conhece, em alguns momentos com alucinações, com delírios, com sintomas bizarros, com coisas meio bizarras, né? E que fazem a gente pensar em algo mais assim grave, e normalmente é grave mesmo, mas um quadro de depressão severa é muito grave. É muito grave. A ponto de especialistas ainda usarem, eu já falei isso em vídeos anteriores, ainda usarem o eletrochoque, a eletroconvulsoterapia, para esses casos de pacientes depressivos graves. Na maioria dos casos de eletroconvulsoterapia hoje não é de esquizofrenia, não é de transtorno psicótico severo, é nos estados de depressão grave que o indivíduo nem reage mais, já está se alimentando por sonda. Então, nesses casos, muitas vezes a eletroconvulsoterapia, o eletrochoque ainda é utilizado como ferramenta terapêutica para provocar algum tipo de reação no paciente e, às vezes, uma reação positiva, eficaz. Por isso que ainda existe a técnica da eletroconvulsoterapia. Bom, Zulmira estava mal, estava evoluindo para a morte, evoluindo o quadro de saúde dela para a morte. A gente viu em capítulos passados o mundo espiritual ajudando primeiro Mário Silva que estava também mal, mas não estava tão mal quanto o Zulmira, era necessário ajudar ele. Clarencio esclareceu que ele tinha ligações psíquicas, vínculos psíquicos com Zulmira, e se não ajudasse ele, a ajuda a Zulmira seria de menor eficiência, de menor eficácia. Daí era necessário primeiro ajudar Mário Silva. Mário Silva foi ajudado, a gente viu a ajuda a ele, o auxílio a ele, a palavra de Antonina, a orientação de Antonina. No capítulo passado a gente viu Mário Silva desabafando e ouvindo Antonina a ponto de ser estimulado a ir lá na casa de Amaro, onde Amaro estava lá sofrendo a morte do filhinho, Zulmira deprimida nesse estado, Evelina, a filha mais velha, sem saber o que fazer. Imaginemos o quadro de uma família dessa desorganizada, e Mário Silva aceita a sugestão de Antonina para ir lá. Capítulo 36 é o capítulo que começa com Zulmira bem fraca, Clarencio comentando sobre o estado de Zulmira,
André Luiz descrevendo que o mundo espiritual não cessava de dar assistência magnética a Zumira do plano espiritual. Ela recebia assistência magnética, mas estava muito debilitada, muito fraca. A gente sabe que Zumira estava com um processo de culpa, aquela culpa da negligência que ela praticou com o enteado e que resultou na morte do enteado em plena praia. Enteado esse que era o filho de Amaro do primeiro casamento, o caçula de Amaro. Portanto, Amaro já sofreu essa perda, já sofreu esse luto. Mais tarde, Zumira abre-se à maternidade e recebe o mesmo espírito. Na verdade, aquele que foi o seu enteado agora reencarnava na condição de filho. E agora ela perde por causas naturais. Portanto, uma dor severa, que é também uma espécie de provação à sua maternidade. A sua maternidade estava sendo ali trabalhada, né? A gente sabe hoje disso, até por conta do passado espiritual de todas essas personagens, né? Então, a gente vê nesse sentido Zumira reparando o seu passado, reparando o seu cuidado ali e a sua negligência em termos de maternidade. Afinal, ela era a figura materna na vida do menino Júlio, o primeiro, né? Que ela negligenciou. E agora Júlio, que deu o nome em homenagem a ele, volta, falece de causas orgânicas naturais, que era, na verdade, uma necessidade espiritual daquele espírito, mas Zumira também está reparando os seus equívocos na área da maternidade. O mundo espiritual dá assistência magnética, mas o sentimento de culpa dela desabrochou. Aquele sentimento de culpa do passado desabrochou, porque ela começou a associar que a dor que ela sentia agora e que o sofrimento que se recaiu sobre ela em termos de luto, de perda do filhinho, era punição da vida, porque ela não merecia a maternidade, não merecia ser mãe em função daquilo que ela fez como enteado. Então era uma espécie de processo de culpa, em que ela se culpava, se punia em relação a isso. Imagine uma jovem mulher, estamos falando aqui de uma jovem mulher casada, né? Cujo marido tem filhos do primeiro casamento, e ela anela, ambiciona muito ser mãe. Né? E o filho que ela recebe, ela tem que entregar de volta a Deus, ao mundo espiritual. Então ela sofre muito, a ponto de evoluir aí para uma depressão séria, com riscos de morte. E aí o capítulo narra a chegada de Mário Silva. Mário Silva chega, acompanhado por Antonina. Antonina diz: eu vou com você. E a presença espiritual, a referência moral de Antonina fazia Mário Silva ficar um pouco mais encorajado, porque ele estava... Lembremos que Mário Silva tinha constrangimento em relação à família de Zumira com Amaro. Afinal, Zumira foi sua noiva na juventude e rompeu com ele para ficar com Amaro. Preferiu trocá-lo por Amaro. E ele nunca superou isso, nunca superou essa mágoa. E tinha mágoa dos dois e considerava os dois rivais. O texto do capítulo 36 chega a dizer que Mário Silva muitas vezes ficava imaginando como é que seriam os dois. Como é que seria Amaro? Como é que ele era? Imaginava um homem cruel, arrogante, um homem presunçoso, prepotente. E imaginava na cabeça, várias vezes, brigando com Amaro. Como se fosse um rival que disputava a mesma mulher. Veja os vínculos do passado, as reminiscências do passado. Mário Silva foi Esteves, amigo de Armando, e que disputaram a mesma mulher. Né? Disputaram a mesma mulher, que foi Nina Flores. Se não me falha a memória, o nome de Zumira na encarnação anterior foi Nina Flores. Né? Então, ali estavam, portanto, ali estava o cenário que remontava sentimentos de outra encarnação. Remontavam sentimentos de um passado espiritual ali, tenebroso, um passado espiritual muito difícil, e que agora eles estavam todos se recuperando nesse encontro. Havia um laço reencarnatório aí. Então, Mário Silva muitas vezes imaginava. E quando ele conhece Amaro, um homem envelhecido precocemente, arrebentado pelo sofrimento, viveu a perda de 2 filhos, luto, humilde, o sofrimento dobrou, de alguma forma, qualquer tipo de orgulho que ele pudesse ter. Humilde. Ele viu a mulher amada, a antiga noiva, de quem ele tinha também mágoa, só pele e osso, depauperada. Então, e ele, encorajado por Antonina, que era uma referência moral para ele, Antonina estimulava ele foi
Antonina, acompanhado por Haroldo. Olha só que maternidade interessante da Antonina. A Antonina fez questão de levar Haroldo, que era o filho mais velho. Para quê? Para que Haroldo pudesse ver já esse trabalho de ajuda ao próximo. Para que Haroldo pudesse ver a mãe ajudando o semelhante. Olha só, isso que é educação. Ela não apenas ensinava o filho na hora do evangelho no lar, mas ia socorrer uma família em necessidade com os seus braços, com a sua colaboração, ajudando o Mário Silva e levando o filho mais velho para que o filho mais velho visse. Para que o filho mais velho assimilasse os seus exemplos. Visse a própria mãe ajudando. Então não era apenas um discurso teórico. Era um vivência. Olha só o exemplo de maternidade dessa mulher, Antonina. Por isso que ela levou. E por que o filho mais velho? Porque o filho mais velho tem condição de compreender já esse processo, esse exemplo moral da mãe. O filho mais velho já tinha condição de compreender um pouco mais. Por isso, essa leva, né? É por isso que ela decidiu levar o Haroldo, né? E aí, o capítulo conta da reabilitação de Mário. Mário Silva, quem não se lembra, eu vou recordar, Mário Silva, quando o menino morreu, levantou-se abruptamente e saiu da casa. Saiu da casa. Se retirou violentamente do cenário e, deu no pé. Quase que a correr, André Luiz chega a dizer, quase que a correr, ele se retirou quando o menino morreu. O que é que passou na cabeça dele, recordando? Ele começou a se sentir culpado porque ele desejou a morte do menino. Ele chegou a pensar em pegar uma substância letal para aplicar no menino, porque quando ele viu aqueles dois ali, ele desejou o mal dos dois. Era uma mágoa antiga do passado, então ele desejou fazer o mal aos dois. Felizmente ele não fez nada. Ele pegou o soro, aplicou o soro no menino, mas quando o menino morreu, que ele vê o sofrimento da mãe, o pai se ajoelhando e fazendo uma oração, sofrendo, ele se sentiu culpado por desejar a morte e começou até a duvidar dele mesmo. Veja o que é a consciência de culpa. O indivíduo, quando se sente culpado, ele começa a desconfiar de si mesmo. Ele começa a se achar não confiável. Então ele começou a duvidar de si mesmo. Então ele olha e começa, será que eu apliquei o medicamento certo? Não, eu apliquei o soro. Mas será que eu dei o soro na dose correta? Será que eu não fui negligente? Será que eu não fiz alguma coisa para esse menino morrer? Será que a culpa não é minha? Porque ele desejou a morte do menino. E Clarencio, em capítulo passado, se não me falha na memória, no 34, né, que é em tarefa de socorro, Clarencio chega a dizer que o mundo espiritual blindou as vibrações negativas de Mário, porque se não fosse essa blindagem, realmente as vibrações negativas dele poderiam matar o menino. Mas não era o projeto do mundo espiritual de Mário matar o menino, então isso foi blindado. Isso foi evitado. Os pensamentos não chegaram no menino. Mas o menino tinha que desencarnar mesmo, porque fazia parte do plano reencarnatório dele. Fazia parte do projeto reencarnatório dele. Então, não era uma coisa de Mário, mas ele se sentiu culpado. Caiu de cama, porque era um homem bom, era um enfermeiro dedicado, era um enfermeiro bom, mas tinha uma mágoa que não conseguia superar daqueles indivíduos. Então ele ficou de cama, mal. Mais tarde a gente viu no capítulo passado, 35, ele ser orientado, aconselhado por Antonina, desabafar com ela no evangelho, ser orientado. E aí Antonina falou, em vez de você ficar com esse remorso, vamos lá, eu te ajudo, eu vou com você. E ele foi. Nesse capítulo a gente tem um encontro. O encontro e a reabilitação moral de Mário Silva. É muito bonito, porque ele se aproxima de Mário e ele começa a desabafar. Ele pede desculpas por ter saído, mas que ele ficou muito sofrido e muito comovido com a morte do menino, e que ele começou a se sentir culpado. Não falou dos pensamentos de desejo de morte em relação ao menino, até porque aquele casal não ia entender. Mas ele disse que se sentiu culpado achando que pode ter feito algum procedimento errado. Se ele aplicou a dose... Ele abriu a alma. Ele chegou a dizer que ficou constrangido e se sentiu culpado achando que pode ter feito alguma coisa de errada, que ficou questionando se não aplicou a dose do soro corretamente, e que o sofrimento dos dois, do casal, constrangeu ele tanto que ele resolveu se retirar, mas que agora ele vinha para pedir desculpas, para pedir perdão. E pediu perdão em lágrimas, com a humildade tocante. Uma humildade tocante. E aí, Amaro também desabafa. Amaro foi tocado nas fibras do sentimento por aquele homem. Porque Amaro conhecia ele, sabia que ele era ex-noivo de Izumira, que ele foi noivo no passado. E quando ele viu aquele homem daquela forma, sem guardar mágoas dele,
Ele achava que Mário tinha mágoas dele, tinha até ódio. Quando ele viu ele daquela forma, ele se sensibilizou. E aí ele aproveitou também para desabafar. E ele começou a falar sobre os seus sofrimentos. Ele começa dizendo assim: percebi, disse o dono da casa, a dor que o envolveu, que envolveu você, no momento justo em que o nosso anjinho era arrebatado pela morte. Sua aflição me comoveu. Sua aflição me comoveu. Muito. Não só pelo devotamento do profissional que nos assistia, mas também pelo afeto puro do amigo que há tanto tempo se distanciou dos nossos olhos. Olha que colocação bonita. E aí Amaro começa a falar das lutas dele. Não é a primeira vez que eu perco um filho. Há anos eu perdi um filho caçula numa tragédia em plena praia. Uma tragédia que abateu sobre o meu lar, arrasou a mim e a minha família e até comprometeu o meu casamento, porque eu acabei tendo mais problemas na relação com o Zumir. A gente começou a brigar e não fomos felizes. Durante muito tempo, nós não fomos felizes. Ele abriu o coração e falou do quanto ele sofreu ao longo dos anos. E agora, novamente, ele padece de outro sofrimento, experimentando a dor pela segunda vez da morte de um filhinho pequeno. Que é uma das dores piores. Primeiro, porque fere ao processo natural de que os pais desencarnam antes dos filhos. Já fere o processo natural. Depois, a dor da perda de um ente querido, de um afeto, especialmente um filho, é como se uma parte de nós morresse com ele. E se fosse com ele? É um luto que parece que uma parte de nós morreu também. A experiência da dor. Somente o bem que a gente começa a distender aos outros diminui um pouco as alfinetadas da saudade. Da saudade do ser querido. Da saudade do ser que partiu. Da saudade que foi definida pelo poeta Stevenson. O grande poeta Stevenson, poeta britânico, aquele que nos deu a célebre história de Dr. Jackson e Mr. Hyde, né? Entre outros, em que ele definiu a saudade como a ausência do ser presente e a presença do ser ausente. Definição de Stevenson sobre saudade. A ausência do ser presente e presença do ser ausente. A saudade. Então, Amaro desabafa os sofrimentos. Desabafa sobre as dores que ele viveu. E faz uma confissão de fé religiosa. Ele disse que só não enlouqueceu em função da fé religiosa que ele abraçou. A fé católica que ele tinha fez com que ele abraçasse de alguma forma as orações, e aquilo confortou um pouco ele, e sobretudo a leitura que ele gostava de Santo Agostinho. Santo Agostinho é um dos pais da Igreja Católica, é um dos pais da patrística romana, é um dos teólogos e uma das inteligências mais primorosas, uma das inteligências mais sofisticadas da tradição cristã. Santo Agostinho é considerado por muitos o primeiro psicanalista, o primeiro intelectual que fez um trabalho de autoanálise, que é típico na psicanálise. Porque o sujeito analisando da psicanálise, o paciente, né, o terapeutizado ou analisando, também é um sujeito que se autoanalisa através da ajuda do terapeuta, do analista, né? Então, o analista ajuda o analisando a se analisar. É mais ou menos isso. E na obra Confissões, Santo Agostinho faz um relato de psicologia profunda, de psicanálise, muito interessante. Não é à toa que quando Allan Kardec pergunta sobre o autoconhecimento, quem responde à pergunta, questão 919 de O Livro dos Espíritos, é Santo Agostinho. Santo Agostinho é selecionado pela equipe espiritual do Espírito de Verdade para responder a essa questão. Então, Amaro faz uma confissão de fé católica, diz sobre o consolo e o poder confortador da religião, o quanto a religião pode confortar, pode consolar, pode ajudar o indivíduo a se sustentar em algo, a dar sentido à vida e a lidar com o sofrimento de uma forma não desesperadora, porque o problema não é sofrer, o problema é se desesperar. Sentir a dor é natural para um sofrimento de uma perda de um ente querido, mas o desespero é que é uma tragédia. Então, ele
Ele fala da sua fé, Antonina, então, ouvindo aquilo, interfere. Antonina, naquele momento, ela fica empolgada e interfere. E começa a colaborar também no diálogo, que se torna ainda mais prazeroso, ainda mais edificante. Ela diz mais ou menos assim: sem dúvida, sem apoio espiritual, não avançaríamos um passo no terreno da verdadeira harmonia íntima. A morte do corpo nem sempre é o pior que nos possa acontecer. Quantas vezes os pais são constrangidos a acompanhar a morte moral dos filhos, no crime ou na viciação, que não conseguem interromper. Também eu perdi um dos rebentos que Deus me confiou, mas procurei acomodar-me à saudade sem revolta, porque a sabedoria do Senhor não deve ser menosprezada. Olha só que comentário de Antonina. Sem dúvida. Sem dúvida. E a morte do corpo não é a pior tragédia. A morte do corpo é ruim, é dolorosa. Mas pior do que a morte do corpo de um filho, imagine a morte moral de um filho. Um filho que evolui para uma morte moral e os pais têm que acompanhar aquilo e assistir aquilo. É também um sofrimento terrível. É um filho que cai no abismo dos vícios de toda sorte. E assim por diante. Então, ela fala sobre isso. Amaro ouve e disse: eu fico muito confortado em ouvir a senhora falar sobre essas coisas. A nossa fé é muito importante. Eu só aprendi isso com as porradas do sofrimento. Ele não falou dessa forma. Eu que estou falando. E aí pergunta Antonina: você é católica? Antonina disse: não. No meu caso, eu aceito a interpretação do evangelho do espiritismo. Sou espírita cristã. Mas todos nós adoramos e reverenciamos o mesmo mestre e procuramos a mesma luz que é a luz de Deus. E aí, Amaro diz: sem dúvida nenhuma, as religiões sempre compreendi como sendo bálsamos para todas as criaturas, que às vezes entendem algumas coisas de modo diferente, mas cuja essência é a mesma. As diferenças não são essenciais, as diferenças são secundárias. Porque as semelhanças, essas sim são essenciais. As semelhanças são dos pontos fundamentais. As diferenças não são de coisas essenciais, são de coisas mais acessórias, são de conceitos dogmáticos, são de conceitos, princípios filosóficos. Mas a essência é fraternidade, buscar Deus e assim por diante. E o diálogo continuava edificante, prazeroso, até que o médico chega. O médico chega, chama Amaro em particular. Amaro é chamado, mas Mário Silva, que é o enfermeiro, também acompanha, porque faz parte da equipe. E aí, o médico diz: ela está muito mal, o soro não está sendo o suficiente, ela vai precisar de uma transfusão de sangue. Ela vai precisar receber transfusão sanguínea. Zumira está muito ruim. E aí, Mário Silva ouve, intuite, olha para Antonina, Antonina diz para ele sem palavras, pelo olhar, e ele entende: é a sua hora. É a sua hora de fazer algo, de reparar qualquer mal que você acha que fez. Nem sei se fez, talvez não tenha feito, mas talvez reparar os sentimentos negativos. Ele não teve dúvida. Mesmo com algum constrangimento, ele disse: eu posso doar o sangue. O doutor pode conferir no hospital que eu tenho um cadastro lá de doador voluntário de sangue. De vez em quando eu faço doação de sangue. Eu gozo de boa saúde e posso oferecer meu sangue como transfusão. Volta-se para Amaro e diz: Amaro, me permita fazer isso, eu faço questão. Amaro se emociona. Aquele que ele considerava um rival que o odiava se oferecia para a transfusão de sangue. Imagino que naquela época a transfusão de sangue não deveria ser um processo fácil. Não é simples como hoje, uma transfusão sanguínea, né, na década de 40, 50 talvez, ou talvez até antes, não sei. Mas eu sei que foi feito a transfusão de sangue. A iniciativa de Mário Silva. E então levam Mário Silva para o quarto para realizar a transfusão, o médico ali coordenando, Amaro presente. Zumira está tão fraca que reconhece Mário, reconhece que se tratava de Mário, mas não consegue nem responder a ele direito, porque está muito abatida. E Antonina, olha só o exemplo de mulher. Antonina aproveita para dar conta da higiene da casa, para dar conta do processo de higiene, cuida da doente,
Ajuda também nos cuidados com a doente, com a paciente, que é a Zumira. Ajuda a Evelina, a filha mais velha, junto à higiene da casa, as coisas, né? Os serviços de casa, as coisas de arrumação, etc. E aí, enquanto isso, a transfusão de sangue é feita. E Mário reflete dentro de si. Eu olhava para Mário, ele pensando dentro dele, né? Imaginava um adversário presunçoso, orgulhoso. E agora eu vejo um homem frágil, alquebrado pelo sofrimento. Antes eu tinha uma imagem cruel, olha como ele está. Mentalizava brigando com ele, e agora eu sinto compaixão e também fraternidade. Sinto uma fraternidade. Após a transfusão de sangue, porque Mário Silva doava o sangue, mas também estava doando o coração. Estava dando vibrações positivas. Se ele vibrou negativamente contra aquele menino doente, contra o filhinho do casal, porque ainda guardava ódio, agora ele estava vibrando positivamente. Ele não estava doando só o sangue. Ele estava também doando o coração. Então vibrava positivamente. Parêntese. Porque não é só a atitude. A atitude, o gesto é nobre. Mas Kardec vai dizer, tem a caridade com interesse e a caridade com desinteresse. A caridade com desinteresse tem um padrão elevado ainda maior. Eu posso doar sangue, como muita gente faz, me permitam dizê-lo, como muita gente faz. Eu vou doar sangue, tiro foto e publico, doe sangue e tal, e faço a média ali com o público, né? Eu tiro foto, dizendo para doar sangue, mas no fundo também posso estar ali querendo estou com a intenção de me promover, né? Eu vou doar sangue, mas não estou nem preocupado com doar sangue, estou preocupado com fazer uma espécie de marketing pessoal, como é muito comum hoje. Hoje a gente publica tudo. E quanta gente está doando sangue, quanta gente está fazendo bem, sem que publique, sem que ninguém fique sabendo. Caridade desinteressada. Eu não estou dizendo com isso, anotem bem quem está me assistindo. Eu não estou dizendo com isso que todo mundo que faz o bem, que publica alguma coisa que fez do bem, necessariamente está se promovendo. Não, não. A intenção, diz Kardec, é que vale. E a gente não está na intenção no coração de ninguém, para saber qual é a intenção. Os espíritos chegam a dizer, tá lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? A virtude, quando o espírito diz assim, compreendo que fazer o bem e propagar o bem, ou seja, divulgar o bem, pode ser um desejo nobre do homem de bem. Ou seja, fazer o bem e fazer a propaganda daquele bem para que outras pessoas se sensibilizem e também façam. Pode ser nobre. Porém, diz o Espírito Bom, porém, quando o interesse não é propagar o bem, mas propagar a si mesmo, quando o interesse é colher elogios, colher aplauso, diria numa linguagem atual, colher curtidas, colher visibilidade, colher audiência nas redes sociais, diz o Espírito, degenera em narcisismo, degenera em exibição do ego. Mário Silva não fazia apenas um gesto ali social, estava doando o coração. E aí André Luiz disse que ele tinha um brilho nos olhos. Um brilho nos olhos. Quando acabou a transfusão, enquanto Antonina, ou melhor dizendo, enquanto Zumira entrava no estado de letargia natural da transfusão de sangue, recebeu o sangue, ainda estava debilitado, entrava no estado de amolentamento natural, Mário Silva tinha um brilho nos olhos diferentes. O brilho dos olhos das almas que reparam qualquer mal que praticou. Ou pelo menos que começam a reparar. Veja o que André Luiz escreveu. Afigurava-se-lhe haver perdido as inquietações que o martirizavam. Adquirira a noção de que se reabilitara perante a própria consciência. Trouxera aos ex-adversários o próprio coração em forma de visita fraterna e as suas próprias forças insufladas no campo orgânico da mulher que lhe fora bem amada, como que lhe favoreciam a ausência dos velhos pensamentos de mágoa que por tanto tempo lhe haviam flagelado a vida íntima. Olha só o que ele está dizendo. Ele está dizendo que a própria doação de sangue àquela mulher que foi a noiva bem-amada do passado, expulsavam da sua tela mental os pensamentos de mágoa que ele cultivou durante tanto tempo. O que André Luiz está dizendo aqui é o que Emmanuel tanto fala, o trabalho no bem vai diminuindo os pensamentos negativos que a gente tem.
Ah, mas eu ainda faço o trabalho de caridade com egoísmo. Faça com egoísmo mesmo assim. Porque se você for ficar em casa esperando se libertar do egoísmo para depois fazer o bem, nunca vai fazer o bem. Faça o trabalho do bem de maneira imperfeita. Porque não é para você ficar perfeito para depois você fazer o trabalho do bem. É para você fazer o trabalho do bem imperfeitamente a fim de que o trabalho lhe aperfeiçoe. Para que o trabalho lhe torne mais aperfeiçoado. Esse é o projeto da doutrina espírita. O serviço ao próximo é que me melhora. E não eu esperar me melhorar para fazer o bem. Porque quem já melhorou já nem faz aquele serviço, já tem outros serviços em esferas superiores. Então, é esse o nosso propósito de entendimento do serviço do bem, do amor que Jesus nos ensinou através da ação da caridade. Caridade que é esse amor na expressão mais elevada, mais desprendida. Então, a transfusão acaba e Antonina ainda tem um gesto de nobreza. Antonina diz, olha, eu tenho que voltar porque eu tenho um trabalho profissional, eu tenho muitas crianças, eu tenho muitos filhos, né? Eu tenho outros filhos em casa que tá sob os cuidados de uma pessoa amiga que eu deixei lá. Além de Haroldo, tem outro, né? Outras crianças, então eu preciso voltar. Eu tenho deveres domésticos porque sou mãe viúva, né? Sou mãe solteira. E preciso voltar, então eu preciso agora me retirar. Mas prometo voltar. E prometo ajudar vocês. Eu me disponho, me coloco à disposição para ajudar vocês, inclusive na ajuda de casa, etc. O próprio Amaro ficou sensibilizado com isso. E disse que não tinha condição naquele momento e nem facilidade de arranjar uma governanta para dar conta das coisas de casa. Antonina se dispõe, veja que nobreza dessa mulher, se dispõe a ajudar aquela família nos afazeres domésticos. Enquanto a mãe de família estava acamada. Afinal, o pai, o Amaro, não é nenhuma conotação machista, Amaro trabalhava fora, para manter o lar. Então ela se dispôs, olha que mulher nobre, se dispôs a um dever doméstico que muitas vezes é mal visto, é desvalorizado. E ela se coloca, vejam como em qualquer situação nossa, a gente tem a oportunidade de ajudar. Em qualquer situação comezinha do dia a dia, a gente tem chance de fazer o bem e de ajudar. Então Antonina se colocou à disposição e prometeu voltar. E ainda prometeu voltar com Lisbela, a filha caçula. Ela diz, eu vou trazer Lisbela, sabe porque Lisbela é tão divertida que vai divertir Zumira. Que o jeito dela vai divertir Zumira e vai distrair Zumira. Olha só. Então, naquele sentido, o capítulo mais ou menos termina nesse sentido, com Mário Silva pedindo o táxi, voltando para casa, acompanhando inclusive Antonina e olhando para Antonina com gratidão. Reconhecendo em Antonina o grande ponto de luz ali que ajudou ele a se renovar, a renovar o próprio coração e a produzir corações renovados nessa família, nesse grupo de pessoas que são espíritos ligados pelos laços indeléveis, pelos laços inexoráveis, pelos laços indissociáveis de peripécias e processos reencarnatórios passados. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o capítulo 36, Corações Renovados. E até a próxima, se Deus quiser. Muita paz.